acho que, no meu ver, a coisa aqui não aconteceu com o mesmo compasso do que estava acontecendo em outros lugares, porque a nossa deterioração das condições sociais foi de uma forma mais lenta. A gente teve um ganho social inegável, enfim, até, sei lá, vamos dizer, até 2014, né, o Brasil estava melhor, e aí a nossa degeneração foi mais lenta e gradual, e causou o que temos agora. Causou no sentido assim, foi preponderante porque vemos agora. Mas eu acho que por isso que a gente não estava no mesmo compasso. Como a gente chegou depois, a gente teve uma melhora depois e uma piora depois. Eu vejo dessa forma, por isso que a gente não estava nesse mesmo compasso, talvez, do Chile, que também o Chile foi uma questão deles mais local, mas que refletiu. A Argentina foi mais ou menos ao mesmo tempo também, né? O protesto contra o Macri e a eleição do novo presidente. Houveram protestos em outros países, agora está me falhando agora de forma recente, sem ser esses agora especificamente causados pela morte do senhor lá nos Estados Unidos e a repercussão dessa George luta contra Floyd. George Floyd, isso. Esqueci, não estava me falhando o nome. A morte do George Floyd contra o racismo, contra a opressão, e aí, enfim, já bolota tudo. Por isso que a gente estava num descompasso diferente. Mas o nosso surgimento aqui de um novo levante, de um novo sentimento de levante, eu acho que é uma coisa que tem acontecido. E voltando ao ponto, eu acho que agora os 70%, que eu não vou dizer esquerda, porque é óbvio que não são, estão começando a ganhar as redes sociais. A gente não pode esquecer que a construção da campanha do nosso presidente atual foi com base no Steve Bannon, que foi o cara da Cambridge Analytica, o cara que foi o gestor da primeira campanha do Trump, né? E É uma fake coisa... news. Sim, o Steve Bannon, que é o cara das fake news, né? É uma coisa incrível a forma como eles ganharam terreno no mundo virtual e a penetração e o nível de alcance, porque eles criaram as bolhas, e eles pegaram aquelas pessoas que estavam talvez entre duas bolhas ou indecisas e bombardearam ela com informações, obviamente falsas, ou características a um viés político, e aí conseguiram fazer com que essa pessoa comprasse a ideia deles. É uma coisa incrível o que aconteceu. Talvez seja, para usar um termo que não tem a ver, mas se a gente for considerar, a maior operação hacker, entre aspas, da história foi a eleição brasileira, né, cara? A quantidade de fake news e coisas acontecendo abaixo, tudo golpe abaixo da linha da cintura, né, cara? Foi uma coisa interessante. Mas eu vejo que os movimentos agora vão acontecer, talvez não com a mesma força que 2013. A gente está enfrentando uma pandemia e no Brasil, o Brasil está para se tornar o maior epicentro de propagação do coronavírus. A gente já estamos nos tornando pares internacionais, né, por causa disso. Mas eu vejo que os movimentos vão surgir por causa da percepção de outros atores políticos de que as redes sociais têm uma força gigantesca e elas fazem a propagação da ideia ser muito mais simples, muito mais capilarizada, muito mais descentralizada. Obviamente existem pessoas que são hubs de divulgação, e isso é importante, atores que talvez não conhecidos do mundo de fora das redes sociais. A gente estava conversando antes mesmo sobre o Felipe Neto, né? O poder que esse cara tem, e agora eles estão indo para fora. E é legal que se utilize agora para um outro lado do espectro político, o poder das redes sociais, da forma que foi utilizado de uma forma não tão republicana recentemente para o outro lado, se é que dá para dizer assim. Falei muito. Fala aí, Mozaroto, por favor. Não, tudo bem. É interessante ouvir esse ponto para poder refletir. Mas então, para fechar aqui, tinha uma pergunta para te fazer então. É, tu tá dando muita importância para as redes sociais no que tá falando. Sim. Então eu quero saber o seguinte: qual a importância das ruas nesse contexto?
As ruas vão ser um reflexo. Eu creio, obviamente, que tomar as ruas tem uma importância tremenda. É o que a gente vê lá fora, né? A gente vê que o George Floyd teve aquela imagem filmada e por que que a rua ficou inflamada? Porque rapidamente, não foi para a televisão. A televisão mostrou a morte do George Floyd porque alguém filmou e alguém viralizou, alguém espalhou, foi de um para outro. Então, eu acho que as ruas vão ser um reflexo do que está acontecendo atrás da tela de OLED do celular ou atrás de um monitor de computador. Mas é óbvio que as ruas vão ser o termômetro do que a gente está vivendo. Sempre vão ser, porque o ser humano não é bits e bytes, não é zeros e uns, né? O ser humano é carne e osso. É o que eu vejo. Eu vejo que as ruas vão ter importância, ainda vão ter importância, e elas vão ser o reflexo do que já aconteceu. Eu acho que elas vão estar, elas obviamente importantes, mas elas vão estar um passo atrás do que vai acontecer, ou está acontecendo, ou irá acontecer. Ah, porque eu também tenho pensado na importância das ruas e de quem tem que tomar. E eu acho que essa relação com o mundo virtual, o cyberuniverso, é muito importante. Só que tem uma gama muito forte de pessoas que não estão nesse cyberuniverso. Então eu acho que essa relação das ruas e do cyberuniverso é uma relação dialética. Um vai influenciando o outro de uma maneira que eles vão se umbilicalmente. Eu não vejo as ruas como um passo atrás. Eu acho que as ruas podem estar, às vezes, muitos passos à frente, e desses passos à frente dá para a rede, que depois vão dar outros passos, enfim. Eu acho que essa relação não é A para B, é A circulando e B, e eles vão circulando e continuando o caminho. Mas, enfim, oi, diga, Não, essa é a visão que eu eu ia dizer, eu tenho. ia dizer que é um passo atrás no sentido temporal da coisa. Hoje em dia, tu marca pelo Facebook o evento, Quem tem entendeu? Facebook, rapaz? Porra, rede de velho. Hoje em dia, tu convoca Jovem pelo gosta Orkut, de tu convoca pelo TikTok. Orkut. Não, mas Facebook. eu quis dizer, moço, eu falei de sacanagem, eu quis dizer no sentido temporal da coisa, entendeu? Tu vai marcar, obviamente que a rua, né, vai nascer dali a coisa, vai nascer da percepção. O cara que tomar uma borrachada da polícia vai chegar em casa e vai postar o vídeo que ele viu que ele viu acontecer. Então aconteceu na rua, entre aspas, né, para exemplificar que aconteceu na rua, ele foi para casa, postou o vídeo e aí no dia seguinte ocorreu a manifestação, entendeu? Aí voltou para a Não, eu rua. te entendo, eu tô te entendendo isso. Então, Dialético, só tô, dialético. Aconteceu na rua, o cara postou e voltou para a rua. Aconteceu a síntese ali. Mas eu te digo, quando eu disse que estava um passo atrás, é literalmente no tempo de ocorrer a manifestação. Eu não acredito que aconteça uma coisa orgânica, que o cara vai ver não, ali na hora acontecendo a injustiça, o povo vai se inflamar e vai tomar na hora. Não, vai ser uma coisa concatenada. eu Entendeu? acho que eu não sei, eu entendo que isso possa acontecer ou não. Não consigo subestimar. Eu tô tendendo aos últimos anos a não subestimar o que pode acontecer. Mas eu acredito que pode acontecer ao contrário também. Só que isso que tu estás falando, acho que pode acontecer talvez mais vezes. Enfim, eu acho que o pensar qual a importância das ruas daria uma boa reflexão sobre, enfim, vivendo nesse universo digital, porque, enfim, é complicado falar isso, porque esse universo digital é forte para algumas pessoas, para outras ainda não é tão forte, né? A realidade é só o próprio WhatsApp mesmo, e para muitos outros ainda nem isso tem, né? Então, não sei, pensar numa realidade num país do terceiro mundo, da importância das ruas ainda, é uma tarefa difícil. O WhatsApp é óbvio que tu está falando aí. Eu entendo do que tu está falando, mas, cara, eu vejo que estatisticamente tem muito mais inserção digital do que não inserção digital. Obviamente, a gente está falando de um país que as pessoas não têm nem acesso, como a gente viu agora com a questão da pandemia, não tem acesso à conta bancária, mas eles tinham o smartphone
para baixar, pelo menos grande maioria tinha o seu próprio smartphone para baixar o programinha da Caixa, né, o app da Caixa. Como eu estou te dizendo, eu de forma alguma não desprezo, só que eu acho que a coisa vai ser numa outra velocidade, que não tinha em 2013, não tinha em 2013, né? Não tinha em 2013, a velocidade que nós temos hoje, o pacote de dados, né? Hoje não podemos esquecer que todas as grandes operadoras fazem as mídias sociais, as redes sociais o pacote é de graça ou tem pacote exclusivo para dados em mídias sociais, né, diferente de voz ou outras coisas. Mas enfim, é muito Não, complexo. eu realmente te entendo. Só que eu só entendo que para botar essa conta, a gente está, se for pensar de uma maneira utilitarista, realmente a maioria tá nesse ponto, então vai ser por aí. Mas pensar de uma maneira um pouco mais dialética, 63 milhões de pessoas no Brasil são excluídas digitalmente, né? E, enfim, a gente não pode esquecer dessas pessoas. Acho que Não, não, é uma reflexão importante, mas não tô dizendo. não, eu sei que tu não tá dizendo isso. Eu tô entendendo que tu não disseste isso, que tem que passar por cima de 63 milhões de pessoas. Eu Sim. entendi, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que eu só tô problematizando mesmo, levando em consideração Claro, que claro, claro. isso tem que ser levado em consideração, que, Claro, enfim, claro. não podemos pensar numa maneira meramente utilitarista, que não é o caso que eu tô dizendo. Sim, sim, sim. Até porque, bom, extrapolando, né, lá longe, a gente está falando de ruas, onde não tem rua, né? A gente tem uma realidade amazônica gigantesca de muitos povos ou cidades mesmo, não vou falar amazônico, mas o Brasil, o Deep Brasilis, né? O Brasil profundo, vai ter, as cidades não tem rua asfaltada, não tem rua como a gente entende aqui. E que eu entendo quando tu fala, até porque eu acho que quando tu fala rua, eu me lembro muito da expressão Brasil profundo, né? O Brasil Aham. profundo tem a ver com essa rua. É a vontade mais orgânica, é uma É. coisa. Não, vai lá. Não, porque quando eu falo de ruas, na verdade, o que eu quero dizer mais é um sentido do espaço de comunicação social, de Claro, claro. reprodução social. Sim, sim, Não sim. só a rua de asfalto em si, que eu tô querendo dizer, que é, por exemplo, Não, no. essas ruas, as manifestações, a gente falou tanto em 2013, a gente está vendo tantas essas coisas na Europa. Quando eu penso, o povo na rua, é o povo literalmente na rua, destruindo, né, vidraça Pois de é. banco. É, É, não, mas eu acho importante a gente pensar também no nosso, né? Porque, por claro, exemplo, claro, o André Paulo e o Rio Barata disseram, né? Esse rio é minha rua, né? E claro. pensando, por exemplo, em populações que moram nas proximidades do rio, que foi a maneira como se deu a urbanização na Amazônia, Sim. é, a rua deles é outra. Apesar Tá. de De ter usar o estudos termo mostrando rua. que isso, a rua, na verdade, que eu estou querendo dizer é isso, é onde se reproduz socialmente. Onde Não, se, te- eu te entendi, sim. Te então, entendi. eu queria, acho que, bom, deu para dar uma boa conversa e eu queria só realmente fechar com essa reflexão mesmo, que Ah, de qual é a importância da rua nesse mundo que vivemos agora e principalmente focado em realidades mais específicas, né? claro, claro. É, excelente reflexão. E tem algum recadinho final, Daniel, ou alguma recomendação? Por favor, se inscrevam no meu canal, deem like, façam o positivinho. Assim, leiam muito pessoas. Eu realmente não sei. É o ET Bilu, busca conhecimento? Busque conhecimento, né? O que ele fala é muito engraçado. Leiam bastante Raízes do Brasil, Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Leiam John Rawls. Leiam Choque de Civilizações, do Samuel Huntington. Sei lá, cara. Busquem conhecimento aí, né? Conhecimento, como diria o ET Bilu. Se informem. É, existem o, a forma que se disseminou conhecimento hoje é uma coisa que para algumas pessoas traz medo e para outras é quase uma coisa demonizada, né? As pessoas não vão atrás de pensar por si próprias. Então, eu acho importante que quem estiver ouvindo, por favor, busque conhecimento. É isso aí, meu amigo.
Não tem mais muito o que É, falar, não. da minha parte, eu acho que uma recomendação que eu posso fazer para